Agora está. Vamos. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos, estudantes, professores, professoras. Quero cumprimentar aqui o pesquisador João Gustavo Pereira da Silva, os estudantes Lara Campeão, Lúcia Arquejada, Vinícius Almeida, e nós estamos começando aqui agora a nossa segunda entrevista dentro do projeto Dialogando sobre Materiais e Suas Histórias, que é uma iniciativa do Ciência na Rua, junto com o Projeto Ceramicando, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de Piracicaba. Nesta parceria, nós temos a possibilidade de deixar estudantes ligados ao Instituto, estudantes ligados ao Instituto entrevistando professores e pesquisadores sobre esse campo tão vasto, muito mais vasto do que normalmente a gente supõe, que é o campo das cerâmicas, entre os materiais, o campo das cerâmicas. Hoje, nós vamos falar com João Gustavo Pereira da Silva, e por isso, essa nossa conversa hoje é internacional. O João Gustavo está conversando com a gente da Alemanha, onde ele vive há 7 anos. E o tema da conversa, da nossa conversa aqui com ele, da nossa entrevista coletiva, é desenvolvendo novos materiais no computador. Então, para a gente não demorar muito, eu quero já dizer a vocês que o João ele é graduado e mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é doutor pela Universidade Técnica de Hamburgo e pesquisador no Centro de Pesquisas Jülich. E vive há 7 anos na Alemanha. Em janeiro, ele começa um novo trabalho como pesquisador no campo de biomateriais e vai estudar a corrosão de implantes metálicos, próteses, dentro do corpo humano. Vai acompanhar implantes de magnésio, que são absorvíveis, né? E a regeneração óssea, que deve se dar de uma forma regular. O campo de atenção especial, campo de especialização do João Gustavo Pereira é simulação, modelos matemáticos e aplicação de novos materiais. Ele lida principalmente com cerâmica para energia, quer dizer, baterias, células combustíveis, cerâmicas eletrônicas, e está muito concentrado na simulação de processos de fabricação desses materiais. Então, nós vamos já imediatamente passar aqui a palavra para a nossa primeira pergunta, né? Nós vamos ter 2 rodadas de perguntas dos nossos estudantes, entrevistadores, e então estamos passando para a Lara Campeão, que está finalizando o seu curso técnico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Piracicaba. Lara, a palavra é sua. Obrigada, Marilúcia. Oi, gente. Bom dia, boa tarde aí, João. Um prazer, muito obrigada por vir aqui. E eu queria começar perguntando um pouco da sua trajetória, assim, que você contasse um pouquinho o que você acha relevante, pensando que você fez a graduação, após, teve estágio, agora você é um pesquisador. Então, assim, como que foi essa caminhada para você? E, tipo assim, como você decidiu estudar isso? Desde o seu curso até a área de pesquisa mais específica, de onde que surgiu? Como foi esse interesse? E acho que a principal diferença, assim, que você sentiu caminhando por esses ambientes. É isso. Primeiramente, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado, Lara, pela pergunta. A minha trajetória como cientista se deu principalmente pela curiosidade sempre que eu tinha em relação às coisas. Eu sempre fui aquele de ficar perguntando os porquês das coisas, e depois de um certo tempo meus pais já não sabiam responder, então eu tinha que correr e ir atrás das respostas. Então eu sempre fui aquele cara que lia bastante, que procurava bastante as coisas. Quando começava o ano do colégio, eu lia todos os livros antes de começar a aula e tal. Então eu sabia que eu tinha algum caminho pela ciência. E depois
fui vendo que eu gostava bastante da parte de matemática, de química, então isso me levou para a engenharia de materiais. Eu acabei caindo na engenharia de materiais porque o colégio que eu fiz o ensino médio fazia algumas visitas para a universidade e a gente teve a chance de conversar com diversas pessoas de diversos cursos, né? Eu fui mais porque um amigo meu ia ver um negócio de engenharia mecânica, aí me apresentaram a engenharia de materiais, né? Que mostra como a relação da ciência básica se dá nas propriedades dos materiais e que você vai conseguir desenvolver melhores materiais mais baratos. E isso me chamou muita atenção e eu resolvi fazer esse curso, né? Nesse curso, em especial, ele é um curso que se chamava um curso cooperativo. Então, é um curso que você faz vários estágios curriculares ao longo da graduação, né? E como eu fiz a minha universidade em Florianópolis não tem indústria. Então, você tem que ir para outras cidades do estado ou até do Brasil para ter uma vivência de indústria nas diferentes indústrias de materiais, né? Na parte cerâmica, na parte metalúrgica, na parte de polímeros. Então, eu acabei tendo esse contato com as diversas áreas, né? E ao mesmo tempo que eu fui gostando cada vez mais da parte da engenharia de materiais, eu fui vendo que a parte da indústria não era tanto assim para mim, né? Então, eu fui vendo que realmente eu gostava demais de saber o porquê das coisas e não só, não, está funcionando, então tá bom, toca a ficha, segue adiante. Então, eu queria saber o porquê das coisas e acabei tendo essa curiosidade científica. No final do meu curso, eu tive contato com a parte de modelamento matemático, que é você tentar prever as coisas que vão acontecer matematicamente, né, por equações, e você vai formulando os princípios físicos que regem aquela transformação no material que você está querendo fazer, e me apaixonei por isso. Então, eu resolvi seguir esse caminho no meu mestrado e no meu doutorado. Foi mais ou menos isso que me levou a chegar onde eu estou, né? É uma área muito interessante, que se tem muito a fazer ainda, né? Na parte de modelagem matemática, principalmente voltada a materiais, porque o foco principal dos engenheiros de materiais é uma coisa muito empírica, uma coisa que você tem que muito tentar até dar certo. E o modelamento matemático ele pode ajudar nisso, ele pode te ajudar a tentar prever as condições, né, de algum experimento, de alguma coisa, para não precisar fazer tantos experimentos, né? É mais ou menos essa ideia assim, da modelagem. Ok. Interessante essa sua observação da exposição ainda na época do ensino médio a um campo que você, de fato, queria seguir. Portanto, você reforça essa nossa visão de que é fundamental essa convivência do pessoal, dos jovens ali a partir de 14 anos, com os laboratórios, os lugares de produção de conhecimento científico. Eu vou passar agora para Lúcia Arquejada. Eu vou fazer aqui uma correção em relação ao que eu disse da Lúcia na vez passada. Eu achava que Lúcia ainda era estudante do ensino médio, mas, na verdade, ela já é do primeiro ano da universidade, no Instituto Federal, no IFSP, campus de Piracicaba. Lúcia, a palavra é sua. Bom dia a todos, aos que estão assistindo, bom dia aos todos que estão participando. João Gustavo, muito bom saber da sua trajetória, né, saber um pouquinho mais. A gente queria saber agora o que são e o que fazem o centro de pesquisa onde você trabalha atualmente e o instituto onde você vai começar a trabalhar a partir de janeiro, né? E como funciona mais ou menos o seu trabalho nas questões de ser um trabalho mais acadêmico ou mais voltado para o profissional? Tem parceria da iniciativa privada com o governo? Tá, a gente queria saber. Okay. Bom dia, Lúcia, muito obrigado pela pergunta. Eu trabalho, na verdade,
como a Marilúcia introduziu, eu agora estou mudando de emprego, né? Meu emprego nos últimos 4 anos era no Centro de Pesquisa de Jülich, e agora eu estou indo para Hamburgo, num centro de pesquisa de Gstaad, que é no subúrbio de Hamburgo, mas a proposta desses centros de pesquisa é o mesmo. Eles são da Associação Helmholtz, que é uma associação de centros de pesquisa que são financiadas pelo governo alemão, e elas são mais ou menos focadas no desenvolvimento de competências para o futuro, né? Então, na verdade, elas trabalham com diversos projetos de pesquisa em que o governo alemão define algumas diretrizes estratégicas. Então, o governo alemão define, não, agora é interessante a gente estudar energias renováveis, porque no futuro pode ser que a gente precise disso e depois alguma empresa pegue isso e aplique, né? Então, na verdade, os 2 centros de pesquisa que eu trabalhei, e agora eu vou trabalhar, eles trabalham no meio entre a pesquisa 100% básica, né? Que é a pesquisa realmente só pela pesquisa, para saber das coisas, para saber como é que são as coisas, mas ele também não é 100% uma pesquisa aplicada à indústria, no sentido de ter um cliente da indústria por trás disso. Na verdade, tem interesses da indústria, e a maioria dos projetos são financiados ou pelo Ministério da Ciência ou pelo Ministério da Economia, na verdade. Aqui o Ministério da Economia também bota dinheiro na ciência, porque sabe que, no final, essas competências que são desenvolvidas pelos centros de pesquisa vão dar fruto para as indústrias do futuro. Então, essa é mais ou menos a ideia. Existem vários centros nesse modelo na Alemanha. Existem também os centros, por exemplo, Max Planck, que cuidam mais da pesquisa básica na Alemanha, né? Então, é mais o pessoal da física, da química. E tem o contrário também, tem os institutos que são os institutos Fraunhofer. Esses institutos Fraunhofer, eles só trabalham com dinheiro da indústria. Tá? Então, por exemplo, o governo paga a infraestrutura e o salário dos pesquisadores, mas o dinheiro de projeto é 100% dinheiro da indústria, nesse caso. Eu trabalho como pesquisador, então meu trabalho é 100% acadêmico. Eu sou medido pela minha produtividade em artigos, em publicações, em congressos, né? Só que esses centros também têm uma boa conexão com as universidades ao redor. Então, na verdade, os centros estão ali, tem os grupos de pesquisa, tem toda a hierarquia, né? Tipo, pesquisador, um líder de um grupo de pesquisa, um líder de uma área, um líder de um instituto, então. Só que existem vários alunos de mestrado e doutorado que daí vão lá fazer suas teses, por exemplo, e colaborar com o desenvolvimento do trabalho. É mais ou menos a ideia. E, normalmente, o chefe de um instituto também é um professor. Só que é um professor num modelo um pouquinho diferente. Ele não dá tanta aula quanto um professor universitário. Ele até dá algumas aulas, mas o mais importante é cuidar da pesquisa do instituto e cuidar da formação dos mestrandos e doutorandos lá dentro. Essa é mais ou menos a ideia. É um sistema um pouquinho diferente do sistema brasileiro, porque aqui também existem as universidades, né, no mesmo sistema aqui, as universidades que fazem pesquisa, mas existem também vários centros de pesquisa que só fazem pesquisa e contratam pessoas só para fazer pesquisa, por exemplo, como eu. Excelente. Vini, sua vez. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, João. Prazer estar nessa entrevista. Aproveitando que você já entrou um pouco no assunto da visão da Alemanha, da pesquisa, eu queria saber se teria como comparar com o Brasil, porque a gente sabe que, infelizmente, nosso país ele sofre com o problema da fuga de cérebros, né? Os pesquisadores eles não têm recurso, não têm apoio e eles são obrigados a ir para outros países. Queria que você falasse um pouquinho mais de qual foi o apoio que você encontrou na pesquisa na Alemanha e se, de alguma forma, é possível traçar um paralelo com o Brasil, se realmente são realidades muito distintas, assim, para comparar. Bom dia, Vinícius. Muito obrigado pela pergunta.
Existem várias diferenças e várias similaridades na pesquisa, né, entre Brasil e Alemanha. No capital pessoal, eu acho que nós estamos em pé de igualdade, né? Todos os pesquisadores que eu conheci no Brasil e na Alemanha são apaixonados pelo que fazem e tentam fazer o melhor do que eles podem. A diferença realmente são nas condições materiais, né? No apoio à pesquisa, e é sempre, em muitas coisas, é sempre mais fácil fazer as coisas aqui, né? Nesse sentido de é mais fácil comprar um equipamento, é mais fácil comprar um insumo, é mais fácil ir para outra cidade, fazer algum experimento que é necessário. Eu acho que, nesse sentido, realmente tem uma grande diferença, né, nos ambientes de pesquisa. No capital pessoal, nas pessoas, na capacidade das pessoas, não existe quase nenhuma diferença. Não existe nenhuma diferença. Existem muitos pesquisadores no Brasil que estão publicando a nível mundial, só que a diferença é o esforço que essas pessoas têm que fazer para conseguir um resultado a nível mundial comparado com as pessoas aqui, né? Você tem que realmente tirar leite de pedra para as coisas darem certo no Brasil, né? Outra coisa também é a interação com a iniciativa privada também, né? Porque aqui também é muito mais fácil ter o contato com a indústria e uma indústria dar uma bolsa de doutorado para desenvolver algum tema, por exemplo. A indústria fala, não, a gente quer desenvolver esse trabalho aqui, mas não quer desenvolver dentro da indústria, então paga um doutorando para fazer tal serviço. Então, existe muito também desses doutorados que, na verdade, até alguns anos atrás, tentaram reproduzir esse modelo no Brasil, de um doutorando praticamente dentro da indústria, né? Tentando fazer o seu trabalho dentro da indústria, para ter essa integração entre a iniciativa privada e a pesquisa, né? Realmente uma pesquisa mais aplicada. Eu acho que nisso são as diferenças principais, assim. Realmente é questão de investimento e de disponibilidade de equipamento e de dinheiro de projeto, na verdade. Eu queria comentar aqui um pouco que, em algumas iniciativas, por exemplo, nas iniciativas da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, no programa PIP, que é de pequenas empresas, e no programa PIT, que é de parceria entre empresas e centro de pesquisa da universidade, em alguns desses projetos existe possibilidade do doutorado estar articulado com uma iniciativa empresarial, né? E imagino que em Santa Catarina, pelo tamanho do polo tecnológico ali implantado a partir de Florianópolis, teria talvez algumas oportunidades. Enfim, fico na dúvida. Mas eu queria, para a gente encerrar essa primeira rodada, lhe perguntar o seguinte: por que você escolheu a Alemanha? É um pouco engraçado, porque eu sempre acabei voltando para a Alemanha. Durante a minha graduação, eu fiz um estágio na Alemanha, né? Eu consegui, por alguns contatos, contato com uma universidade na Alemanha, fiz um estágio de 5 meses num laboratório, numa universidade, e daí eu já tinha aprendido um pouquinho de alemão e tal, e no mestrado eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer um mestrado sanduíche, que é uma exceção ainda, não é uma coisa muito comum, na verdade, né? Mas era um projeto Brasil-Alemanha de processos de manufatura. Chamava Bragecrim na época. É um projeto da CAPES com o DFG. O DFG é meio que o CF, ou meio que o CNPq alemão, né? Então, eu tive a oportunidade, fui chamado porque queriam alguém que fizesse modelamento matemático e seria legal alguém que já falasse alemão, né? Então, eu tive essa oportunidade
de passar praticamente um ano do meu mestrado na Alemanha, na Universidade de Hamburgo. Aí, depois de terminar o meu mestrado, eu fui trabalhar um tempinho na indústria, e daí eu fui vendo que realmente não era muito para mim e tal. Então, eu refiz o contato com esse professor, que foi meu orientador no mestrado, e consegui o doutorado no exterior. Aí, acabei voltando e ficando por aqui. Perfeito. Vamos para a segunda rodada. Lara, você tem a palavra. Beleza. Então agora, João, que a gente queria conversar um pouquinho mais da parte conteudista, assim, né, da sua pesquisa, enfim, ela especificamente. Daí, segundo suas próprias palavras, você pesquisa modelamento matemático dos processos de sinterização assistida por campo elétrico. Explique para nós, meros mortais, o que significaria isso, assim, e até essa parte de, não sei, a gente pensa que materiais, né, que é uma coisa simples, que vem da terra, algo natural. Como que isso funciona na parte de computação, programação, a parte de modelos matemáticos que você disse que teve contato na graduação, né? Então, como que é essa diferença, assim, como que isso funciona nessa parte mais tecnológica? Essa é a pergunta. Obrigado pela pergunta. Então, o trabalho do engenheiro de materiais é principalmente transformar algum material, né? Então, como na introdução que o Ruirá deu sobre cerâmicas, né, o principal processo da cerâmica é a sinterização. É você partir de um pó, juntar esse pó e, por efeito de tempo e temperatura, fazer essas partículas se juntarem e se tornar algo sólido, né? Então, isso, de modo bem simplificado, é a sinterização. O que eu fiz no meu doutorado e um pouco no meu pós-doc foi simular esse processo de fabricação e, na verdade, uma das coisas mais recentes é que existem processos para tornar esse processo muito mais rápido. Então, o processo convencional de sinterização, de você criar uma cerâmica, ele demora horas e horas numa temperatura muito alta. Você precisa de um forno, você precisa botar gastar muita energia, ou energia elétrica, ou gás, ou lenha, e deixar por horas ali dentro. Eu estudei no meu doutorado um processo de sinterização em que você, numa temperatura muito mais baixa, você força a corrente elétrica passar por dentro do seu material e ela vai esquentar o seu material e vai fabricar ele em segundos. Em vez de horas, você faz isso em segundos. Então, o meu doutorado foi descobrir quais são as condições que fazem isso acontecer. Porque isso só acontece porque os materiais cerâmicos, eles são materiais que eles são mais condutores quando a temperatura aumenta, ou seja, passa mais corrente elétrica pelo material quando a temperatura aumenta. Então, o que acontece nesse processo é que quando você tem um pouquinho de temperatura e você passa uma corrente elétrica por dentro do material, ele vai esquentar o material. Como esquentou o material, essa condutividade vai aumentar e vai passar mais corrente. Como passou mais corrente, vai esquentar mais. Esquentou mais, passa mais corrente. Esquentou mais, passa mais corrente. Então, gera um processo de avalanche que esquenta isso em segundos, uma temperatura muito alta, e isso acontece muito rápido. O que eu fiz foi pegar a física desse processo, né? Então, saber lá as equações de calor e como a condutividade passa dentro do meu material, pegar essas equações e descobrir um modelo matemático para saber quais são as condições críticas que fazem isso acontecer. Então, a voltagem, a corrente, a temperatura do forno, então, essas condições que fazem esse processo acontecer, né? Outra parte do meu trabalho, que vai ser um pouco mais da parte que eu vou fazer um pouco mais agora no futuro, e eu fiz um pouquinho agora, é que as propriedades do seu material são muito importantes. É muito importante você saber a estrutura do seu material para saber as propriedades que ele vai ter depois. Todos os materiais, obviamente, são feitos de átomos,
só que esses átomos eles se organizam de uma certa forma, que a gente chama isso de uma estrutura cristalina. Tá? Então, dentro de quase todos os materiais, existem pequenos cristais. E esses pequenos cristais formam diversas regiões. Então, quando você aplica uma temperatura, você muda essas estruturas. Então, eu tento prever como essas estruturas mudam de acordo com o tempo, e isso vai mudar as propriedades do meu material final. Essa é mais ou menos a ideia. E, para isso, você precisa fazer alguns programinhas de computador para calcular tudo isso, porque você não consegue calcular tudo isso no braço, né? Então, o que você faz você faz um programa que vai calcular isso 50 mil vezes, 100 mil vezes, e você tira a média desses resultados e ver, né? Mais ou menos como é que funcionam as coisas. Muito bom. Lucy. Agora que você falou um pouquinho do que você faz, né, explicou muito bem para a gente queria saber por quê, né, dessa pesquisa. O que você vê que será um impacto na sociedade e se tem algo que está sendo feito para acessibilizar isso, né, para as pessoas, o que vai ter como isso será dado para a sociedade? Obrigado pela pergunta. Então, falando um pouco sobre essa parte do meu trabalho anterior, então, uma das preocupações principais nos processos de fabricação de materiais é tentar fazer eles mais baratos, mais acessíveis para a sociedade e também reduzir o impacto desses processos de fabricação no meio ambiente, né? Porque para poder esquentar um material a 1.500 graus Celsius por 3, 4 horas, você gasta muita energia. Você gasta muito gás, você gasta muita energia elétrica, né? Tem as emissões de carbono relacionadas. Então, se você consegue pegar esse processo de 1.500 graus por 3 horas e baixar ele para 900, 800 graus em alguns segundos, você consegue economizar muita energia, por exemplo, né? Então, esse processo de fabricação, que se chama de flash sintering, porque acontece num flash e emite luz na hora que isso acontece, ele foi descoberto em 2010. Então, grande parte desse começo de um processo de fabricação, de um novo processo, os cientistas ficam debatendo sobre mas o que leva isso aí a acontecer? Né? Todos os mecanismos que levam isso a acontecer. E na verdade, foi o que está acontecendo quase até agora, que é um grande debate sobre por que isso aqui está acontecendo. Várias pessoas explicam de modo diferente, né? E se vai discutindo até tentar chegar a um consenso. Agora, mais ou menos nesses últimos anos, essa técnica está chegando a uma certa maturidade em que a gente está começando a pensar realmente, não, funciona. A gente sabe mais ou menos por que funciona. Agora, vamos pensar em aplicar isso numa escala industrial, né? Porque o que eu fiz no meu doutorado e que várias pessoas fazem nas publicações é, por exemplo, tentar fabricar uma amostrinha desse tamanho aqui. Só que quando eu quero ter um componente que vai ser usado em alguma aplicação, eu preciso de peças de tamanho muito grande. Então, por exemplo, como é que você vai aumentar a escala desse processo para poder atingir a aplicação que você quer? E esse é mais ou menos o que a gente está fazendo agora para tentar viabilizar a aplicação industrial desse novo processo de fabricação. Essa é mais ou menos a ideia para ter um impacto na sociedade depois. Vini? Está ficando muito interessante, hein? Essa conversa aqui está abrindo assim campos assim suspeitados do que são os materiais cerâmicos. Realmente. João, eu queria perguntar um pouco agora, focando mais na questão das próteses que você vai começar a trabalhar. Eu gostaria de saber a sua visão de quem está dentro da indústria, se hoje em dia as próteses elas são algo bem restrito, né? As pessoas só compram ou adquirem por real necessidade.
Eu queria saber se você acha que algum dia, imaginando até um cenário bem futurista, que na cultura pop a gente chama de cyberpunk, né? Que as pessoas elas têm muita facilidade em adquirir próteses e elas fazem isso sem ter uma necessidade realmente, né? Que é uma coisa bem acessível que qualquer um pode comprar. Eu queria saber se você acha que existe uma perspectiva de algum dia as próteses serem uma coisa normal, uma coisa que as pessoas compram porque ou elas acham bonito, não necessariamente por necessidade, no caso de acidente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, de certo modo, as pessoas já fazem isso para as próteses, por exemplo, estéticas, por exemplo, né? E as pessoas já fazem isso, já compram sem uma necessidade médica por cima disso. Mas, para dar um exemplo de como a tecnologia está evoluindo, eu posso dar uma ideia do projeto que eu vou trabalhar agora. Por enquanto, as próteses elas são padronizadas, né? Então, por exemplo, você tem um pino que vai servir para o osso e tem um pino só daquele tamanho, certinho, e o médico vai te prescrever, porque você quebrou o seu osso da coxa e tem que botar um pino ali. E o tipo de prótese que eu vou trabalhar são próteses absorvíveis. Então, são próteses que elas ficam dentro do teu corpo, elas vão ajudar a recuperar, por exemplo, aquele osso que você quebrou, só que ela vai se dissolvendo ao longo do tempo e o corpo vai absorvendo essa prótese enquanto o seu osso vai se recuperando, por exemplo. Essa é mais ou menos a ideia. E a ideia do projeto que eu estou trabalhando é a gente conseguir controlar a corrosão desse material de modo que, né, para pensar mais ou menos como é que funciona, né? Se você tem um pedaço de metal e você deixa ele dentro da água, ele vai corroendo aos poucos, né? É isso mais ou menos que acontece com o metal dentro do corpo humano, né? Então, dentro do corpo humano você está cheio de água, você tem contato com sal que você tem dentro de você e vai corroendo aos poucos essas próteses. A ideia do nosso projeto é chegar a um ponto que você pode prescrever uma prótese exatamente para aquela pessoa. Então, você conseguir analisar exatamente o que aquela pessoa precisa, por exemplo, de fixação no osso e das cargas envolvidas, por exemplo, das cargas. Porque, por exemplo, o primeiro papel de um osso é sustentar peso, certo? Só que as pessoas são feitas de modo diferente. Cada pessoa tem o seu esqueleto e é um pouquinho diferente de cada uma. Então, essa distribuição de peso é diferente para cada um. Então, a ideia é conseguir desenvolver uma prótese que, para aquela pessoa, seja a perfeita, por exemplo. Então, provavelmente no futuro, isso vai existir, de você escanear a pessoa e saber como que aquela prótese pode ser perfeita para aplicação para aquela pessoa. Mais ou menos a ideia. Excelente. João, eu gostaria de, antes de passar para a Lúcia, que vai fazer mais uma pergunta, eu gostaria de ver com você o seguinte: quando você se refere a próteses que as pessoas já usam sem necessidade, por razões estéticas, você está falando, sobretudo, das próteses de silicone ou daquelas próteses de osso para recompor o rosto, etc. Isso. Agora, eu gostaria de que você falasse um pouco também para a gente sobre o seguinte: afora os acidentes que colocam necessidade de pinos em ossos e toda essa coisa, você tem um campo também de doenças que causam alguns problemas sérios. Por exemplo, anemia falciforme, que é uma doença muito prevalente na população negra. Você tem problemas de quadril, sobretudo na cabeça do fêmur. Você tem uma série de problemas que exige que se trabalhe com próteses, etc. Então, essa sua pesquisa, esse campo onde você insere o seu trabalho, a sua pesquisa, vai permitir
que se mire também essas próteses decorrentes não apenas dos acidentes, mas decorrentes de determinadas situações, condições patológicas, doenças, etc. Portanto, descortina, assim, um mundo de bastante facilidades para o tratamento de algumas questões que hoje são complicadas e graves. Sim, sim. Como você colocou muito bem, um dos grandes campos da parte de biomateriais também são as próteses de bacia, né? E normalmente essas próteses de bacia ou são feitas de titânio, né? Ou são feitas de alumina, uma cerâmica. Só que essas próteses, como elas são de materiais que a gente chama de materiais bioinertes, são materiais que, na verdade, não reagem com o seu corpo, normalmente elas têm alguns problemas de compatibilização. Então, normalmente, uma pessoa que tem uma prótese de quadril, ela tem que trocar ela a cada 10 ou 15 anos, por exemplo, porque você começa a ter problemas de desgaste. As próteses absorvíveis ajudam nesse ponto que, por exemplo, você não tem tanto esses problemas de desgaste. O magnésio é usado nisso porque já evita, porque a dureza dele é um pouquinho menor, já evita, por exemplo, esses problemas de desgaste, né? Outro campo importante na área de biomateriais, que na verdade não é o meu trabalho, mas é uma área que eu até tive contato um pouco com colegas e tal, é a liberação controlada de fármacos dentro do corpo. Então, por exemplo, você quer tratar alguma doença crônica que você tem, em vez de ficar tomando várias injeções ou ficar ingerindo um remédio, você implanta uma peça de material no seu corpo que vai liberando esse remédio aos poucos, por exemplo. Ou algum implante que já tem algum tipo de remédio colado dentro dele, que vai ajudar, por exemplo, na parte de absorver, de compatibilizar esse material com a pessoa, por exemplo. Então, antes de passar para a Lúcia, eu queria aqui contar para vocês o seguinte, contar para quem está nos assistindo, que um dos desafios que esses estudantes aqui, que estão na tela diante de vocês, enfrentam é ter que transformar esse universo de informações, que aqui hoje, por exemplo, é o João Gustavo que está passando, num texto, né? E a Lara já fez o texto da primeira das nossas entrevistas coletivas, que já está publicado no Ciência na Rua, né? ciencianarrua.net, pode procurar lá o texto da Lara sobre a magia da cerâmica e tal. E o desafio, em seguida, será da Lucy, depois do Vinícius, para darem conta de como que passa em texto essa riqueza de informações que você está trazendo aqui para quem está nos assistindo. Eu desejo bastante sorte ao pessoal na hora que for fazer esse trabalho desafiador. Mas, Lúcia, você tem mais uma pergunta aí para o João Gustavo Pereira, né? Vamos lá. Sim, sim. João Gustavo, muito obrigada pela sua participação hoje. Depois de ouvir sobre esse trabalho fantástico, a gente queria saber, tendo em vista, né, a sua trajetória, que conselhos você daria hoje para alguém que está começando, assim, que está assistindo aqui, se sentiu inspirado pela sua história e que também gostaria de seguir esses passos, né, de se tornar pesquisador, ou até de ter uma experiência de internacionalização, que pode ser tão importante para um estudante, né, para abrir os horizontes de uma pessoa, e que dicas você daria para alguém que está começando? Obrigado pela pergunta. Eu acho que na questão da internacionalização, o mais importante é, quanto mais cedo possível, aprender outras línguas é o fundamental, né? Porque se você não consegue se comunicar, você não consegue fazer ciência, porque a ciência é se comunicar, é trocar uma ideia com seu colega de laboratório, é conversar com seu orientador, é ser bem entendido na hora que você vai apresentar alguma coisa. Então, a internacionalização da ciência é principalmente você conseguir se comunicar e aprender outras línguas. A carreira de pesquisador é uma carreira
que demanda muita paixão pelo que você faz, porque você realmente tem que mergulhar num assunto e você vai ocupar a sua cabeça com aquilo e você vai pensar naquilo quase que 24 horas por dia. Então, você realmente tem que achar algo que te apaixone, algo que realmente que te motive a fazer aquilo e que você realmente se interesse e ir a fundo naquele tema, por exemplo, né? Você não pode nunca perder a curiosidade, você nunca pode perder a ideia de querer saber o porquê das coisas. Eu acho que essa é a parte mais importante, né, em ser um pesquisador, é buscar esse tipo de motivação em frente ao trabalho, porque o trabalho é muito difícil várias vezes, as recompensas não aparecem na hora, né, demoram muito para aparecer, né? Então, você realmente tem que se dedicar bastante para tentar achar essa curiosidade para seguir em frente. Veja só, o Vini falou logo no começo da nossa conversa, ele se referiu à questão da evasão de cérebros, né? Mas a vivência dos pesquisadores no exterior, ela não deve se dar só por conta de uma evasão de cérebros determinada pelas dificuldades de um país de origem. Ela é, na verdade, uma necessidade de formação, né, e de aperfeiçoamento mesmo, de alargamento de horizontes em todos os campos de pesquisa, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco. A gente está sem perguntas do público, e aí nós vamos fazer o seguinte: depois dessa minha questão, eu vou deixar livremente vocês assinarem quem quer falar, e vocês abre-se o microfone e faz essa pergunta para o João Gustavo. Tem mais pergunta, na verdade, para depois, Mariluz. Tem o quê? Tem mais pergunta para depois, na verdade. De vocês? Isso. Ah, tá bom, ok. Mas, então, eu gostaria que você falasse um pouco, João, como é que você vê essa questão de jovens que estão estudando nas escolas públicas e depois estão tentando as universidades públicas no Brasil. Como é que eles podem, do seu ponto de vista, programar uma carreira onde eles, mais ou menos, que tentem decidir por eles, sem contando com o tipo de apoios, bolsas, grupos, etc., que tem no país, mas se tiver dificuldade aí, tendo também a possibilidade de se situar em outros países. Mas como é que deve ser, do seu ponto de vista, esse planejamento, né, de alguém que diz: eu quero ser pesquisador, eu quero ser cientista, é a ciência em qualquer campo que realmente me atrai, a ciência X, Y, Z que me atrai, então eu vou fazer isso. Então, aí eu fico imaginando, o estudante está ali terminando o ensino fundamental, está indo para o ensino médio ou técnico, e aí como é que ele vai descobrindo, do seu ponto de vista, esse horizonte e este mundo, essa coisa quase sem fronteiras, né? Essa coisa internacional toda da pesquisa. Uma condição fundamental, você já falou, que é saber a língua. Saber línguas de outros países, saber principalmente inglês nesse momento, né? Mas existem outras condições também que é preciso atentar. Queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, e depois, aí vocês acenam, e já depois que o João terminar, já podem ir entrando com suas perguntas. Obrigado pela pergunta. Eu digo que nessa questão até tem um certo lugar de fala, porque eu vim de um colégio público, né? Entrei numa universidade pública, né? Na verdade, tive sorte de entrar na mesma universidade da minha cidade, porque senão meus pais não teriam dinheiro para me mandar para outra cidade, nem nada. Então, tive a sorte de ser praticamente no quintal da minha casa, a universidade, né? E eu digo que é sempre uma mistura de
de você correr atrás, óbvio, mas você tem que existir um ambiente que te propicie isso, né? Eu fui muito sortudo, na verdade, de estar numa universidade em que o curso de engenharia de materiais, o centro tecnológico, ele era já muito internacionalizado, né? Já se tinha muito contato com o exterior já na graduação, né? O curso de engenharia de materiais da Federal de Santa Catarina já mandava muitos alunos para o exterior com bolsa, tinha contatos de alunos do exterior vindo para o Brasil, né? E foi mais ou menos assim que eu consegui o meu primeiro contato na Alemanha. Na verdade, uma estudante alemã veio para o Brasil e ela me ajudou a conseguir o contato na Alemanha, com uma bolsa para eu fazer o estágio também, né? Então, eu acho que nisso as universidades, principalmente as universidades federais no Brasil, elas tentam ser um pouco mais internacionalizadas, né? E tentam expor o aluno já a esse clima desde o começo. Eu lembro que eu comecei a estudar línguas e no começo as pessoas do meu curso já falaram, não, já troca para alemão, já começa a aprender alemão. Porque engenharia de materiais é alemão, tem que ir para a Alemanha. Aí eu comecei a estudar nos cursos extracurriculares da Universidade Alemão e tal, então foi o que me ajudou a ter essas condições de poder ir para a Alemanha. Daí acabei indo e voltando e fiquei aqui, né? Sempre tenho na minha cabeça de uma hora voltar para o Brasil, quando as condições forem um pouco mais palatáveis à pesquisa no Brasil, né? Porque é o meu país, são as pessoas que me fazem me sentir mais à vontade, né? Mas é isso aí, de não perder a curiosidade, de correr atrás, de tentar conhecer os cursos de graduação que você pode se candidatar e saber se eles já estão internacionalizados, se eles te dão condições de tentar ir para fora, por exemplo, né? Então, e esse é o mais importante, não é na parte só de condições materiais, é na parte de condições de trocas de ideias, né? Por exemplo, para a gente que é pesquisador, as épocas mais produtivas são as semanas depois de um congresso. Porque você vai lá e conversa com os pesquisadores, você troca uma ideia, você bola alguma cooperação, e eu vejo que a minha carreira científica deslanchou mais quando eu aprendi a valorizar mais essas cooperações. Então, quando você consegue cooperar melhor, você consegue fazer mais ciência. Obrigada, está liberado para quem quiser perguntar. Eu queria perguntar um pouco mais sobre a questão das próteses, sobre o aspecto financeiro, porque a gente sabe que mesmo hoje em dia é uma pequena parcela da população que tem condições, né? E nesse cenário do futuro, pensando o que você disse, João, se por elas serem bem específicas, elas ficariam muito caras, ou se teria um jeito de baratear isso? Então, um dos avanços da tecnologia, na verdade, não é do meu trabalho em si, mas são coisas que se vê assim, por exemplo, na questão da impressão 3D, né? A impressão 3D, a capacidade de você pegar um desenho específico, criar uma peça do jeito que você quer, isso aconteceu um boom nessa tecnologia nos últimos anos. Então, por exemplo, hoje em dia você consegue comprar uma impressora 3D que vai imprimir a peça que você quiser em algumas horas, né? Obviamente, hoje em dia isso é só plástico, por exemplo, né? As impressoras 3D, elas têm um rolinho de plástico e vão pingando o plástico derretido assim, e você forma o que você quiser. Mas, por exemplo, hoje em dia você consegue comprá-las da China, né? Pelo preço de um equipamento, e isso só tende a ficar cada vez mais barato. É que nem a gente conversar sobre o preço de um smartphone há 10 anos atrás, né? E hoje em dia eles estão muito mais disponíveis para o público em geral. Então, obviamente do interesse da indústria também em baratear as tecnologias, né?
porque a indústria sempre quer vender mais, quer disponibilizar para mais pessoas. Então, eu acho que o avanço tecnológico ele vai trazendo outras consequências que vão barateando os produtos para a população em geral também, né? Então, eu acho que isso é uma questão do progresso tecnológico, das tecnologias ficarem cada vez mais baratas, né? Então, eu não sei se eu não consigo prever o futuro, mas eu acho que muito provavelmente elas vão ficar cada vez mais baratas e cada vez mais disponíveis. Lara tem questões, né? Tenho. João, você comentou sobre a troca de ideias, e a primeira coisa que eu pensei foi essa relação até de você pesquisar e fazer a divulgação disso, assim, né? Considerando que a gente está aqui no Ciência na Rua e tem esse propósito também de levar para as pessoas a informação, eu queria saber como que funciona, se vocês têm algum, enfim, algum um projeto nesse sentido, ou uma intenção de divulgar para as pessoas, talvez não só os pesquisadores, mas, entendeu? Para a gente entender mesmo o que está acontecendo ali dentro, porque você explicou de uma maneira tão simples, assim, então que deixou, sabe assim, então eu acho que é algo nesse sentido. Como que tem sido trabalhado? Então, uma das coisas que eu vejo mudando, principalmente aqui na Alemanha, está se dando muito foco ao jornalismo científico, né? Então, por exemplo, toda vez que eu vou publicar alguma coisa, eles falam, não, manda uma notinha para o jornalista, porque a jornalista vai colocar, por exemplo, esse artigo aqui foi publicado, fala mais ou menos sobre isso e tal. E eu acho que é uma das partes importantes da extensão, né, de disponibilizar a ciência para o público em geral. Porque é muito complicado. Na verdade, eu demorei um pouquinho para tentar pensar como que eu ia explicar para vocês a minha pesquisa. Porque normalmente a gente acaba entrando num caminho tão específico e, na verdade, também a gente tenta ser muito cuidadoso com os conceitos e tal, mas na hora de explicar para uma pessoa que não está na área, você, na verdade, tem que ignorar esses conceitos específicos, senão eu não vou ficar aqui dando uma aula de 3 horas e vocês vão acabar dormindo, na verdade, né? Então, eu acho importante, eu acho, na verdade, uma coisa muito legal que eu vi também, principalmente no Brasil agora, de vários canais de divulgação científica, várias pessoas tentando disponibilizar. Me deu até umas ideias aí, mas isso aí eu vou tentar ver depois. Mas é muito legal, né? Na verdade, no YouTube tem várias outras iniciativas também, vários outros canais muito legais de divulgação científica, então eu acho muito importante para trazer essa curiosidade para as pessoas. Porque se você parar para pensar, no Brasil existem vários cientistas em potencial que nem sabem que querem ser cientistas, né? E vão acabar fazendo outra coisa, porque dá dinheiro, porque, sei lá, entende? E nunca entendeu, não, é que nem, sei lá, um exemplo, no meu ensino médio, eu nem gostava de física direito. Só que agora eu sou um cientista que lida com fenômenos físicos e modelar essas coisas. Então, são coisas que você vai descobrindo com o tempo, assim, você pensa, nossa, e se eu soubesse disso antes, onde é que eu estaria agora? Né? Principalmente, eu acho que para vocês que estão na idade de tentar, cara, decidir a carreira de vocês com base numa decisão que vocês estão fazendo com 16, 17 anos. Assim. É meio complicado fazer isso sem informação. Né? Então, pelo menos eu acho que essa parte de divulgação científica, as pessoas falarem, não, eu sou um pesquisador, eu faço isso, meu dia a dia é esse, eu acho que traz uma ideia melhor assim, do que pode vir a ser para vocês no futuro. Muito boa notícia essa do aumento, do crescimento, da valorização do jornalismo científico na Alemanha também. No Brasil, neste último ano, bom, eu sou suspeita para falar disso, porque eu estou no campo há 32 anos, né? Então, só que o projeto Ciência na Rua, ele é voltado exatamente para esse público de 14 a 25 anos, porque a gente acha que é na hora que a gente vai dialogar com esse público e permitir
que os jovens que não têm também formação científica ainda tão especializada, mas que eles também tragam para as narrativas suas formas, seu jeito de falar também, é aí que você começa a, de fato, ampliar, né? Difundir mesmo a cultura científica no país. Mas o fato é que, ao longo desse último ano, com esse tremendo desafio da pandemia de Covid-19, praticamente todos os jornalistas do mundo, de todas as áreas, foram desafiados a entender, a falar também de conceitos científicos, né? E isso colocou uma presença do jornalismo científico na sociedade que, de fato, a gente precisa aproveitar para dar uma densidade mais séria a isso, né? Eu acho que essa iniciativa aqui que a gente está, por exemplo, é graças àquilo que a Lara descortinou na sua preocupação de trazer uma divulgação sobre o que é o projeto Ceramicando, com a ajuda do Irá, que é o professor deles e tal, e que se juntaram mais outros estudantes para fazer disso uma coisa real, dinâmica, interessante, etc., né? Mas, aproveitando que você está aí na Alemanha, eu vou fazer uma pergunta completamente fora do esquadro. Depois eu devolvo para o pessoal fazer perguntas ligadas ao nosso tema. Como é que está sendo para você a experiência de viver neste ano no ambiente que a Covid trouxe e, neste momento, perto do Natal, com a Alemanha fazendo um lockdown outra vez? Eu fui forçado a cancelar todos os meus planos de Natal e Ano Novo, na verdade, aqui, né? Então, aqui, a partir de hoje, ou de ontem, a partir de ontem, voltou a um lockdown pesado, assim, um lockdown que realmente você só pode sair de casa, algumas pessoas para trabalhar, a maioria das pessoas que, se puder trabalhar de casa, trabalha de casa. Por exemplo, o meu centro de pesquisa, agora eu já não estou mais trabalhando no centro de pesquisa, né, porque eu estou entre esses dois contratos, mas agora o centro de pesquisa que eu trabalhava fechou até o final do ano, fechou. Está todo mundo para casa, todo mundo trabalha de casa se for possível, e o Natal aqui só podem se juntar pessoas de 2 casas no máximo. Ano Novo também. Então, por exemplo, aquelas festas grandes, tudo cancelado, né? E a parte do isolamento social, de ter que ficar usando máscara em tudo, eu acho que isso até está parecido com o Brasil, de ter que ficar usando máscara em todos os ambientes, mas aqui tem lotações máximas em supermercados e tal, então é controlado o número de pessoas que pode entrar e sair dentro dos lugares, né? Os restaurantes e bares estão todos fechados e tem toque de recolher também. Então, depois das 9 da noite, você não pode sair de casa sem motivo urgente, por exemplo, né? É complicado, mas se bem que isolamento social e Alemanha são coisas muito parecidas, né? Então, mas mesmo assim a gente ainda sente a falta, né, do contato social e de juntar pessoas e poder fazer as coisas, mas tem que esperar passar, né? Estamos na expectativa da vacinação. Eu acho que vai começar, eu acho que a partir do final do mês vai começar a vacinação dos idosos mesmo, acima de 80, e vão começar abaixando daí as idades para imunizar todo mundo. Ok. Vinícius, você quer fazer uma pergunta? A Lucy tem uma pergunta antes. Oi, Lucy. Vai lá. Na verdade, seriam 2 perguntas, né? Eu achei o trabalho das próteses que se adaptam, né, de acordo com as condições, eu achei parecido com o conceito de impressão 4D. Você acha que tem essa relação? São impressoras 3D que conseguem imprimir materiais que se adaptam de acordo com as condições onde eles se encontram. E outra coisa que eu gostaria de saber é se aí é comum ter uma interação. Você contou que foi para a Alemanha pela primeira vez como estagiário. Se aí é comum no ambiente de pesquisa ter essa interação entre doutorandos e graduandos e estagiários, se eles têm
essa verba para você ter uma equipe para te ajudar no seu trabalho, ou se é um trabalho mais solo mesmo, vamos dizer assim? Então, essas condições de trabalho, obviamente, dependem de onde você está inserido, né? No caso, onde eu estava no centro de pesquisa, era um pouquinho mais difícil, porque no caso eu era pós-doc, mas trabalhava num projeto um pouquinho mais isolado, assim. Eu colaborava com diversas pessoas, mas eu não tinha ninguém me ajudando. Quando eu estava no meu doutorado, eu consegui vários alunos de graduação e mestrado, porque eu estava dentro de uma universidade. Então, aqui não existem tantas bolsas de iniciação científica. Nesse sentido, existem a obrigação de você fazer um trabalho de conclusão de curso ou fazer um trabalho de mestrado. Então, os doutorandos propõem alguns trabalhos e você pega esses trabalhos e vai trabalhar, né, com eles. O que existe aqui é, quando você quer fazer alguma coisa no laboratório, por exemplo, você consegue contratar um aluno de graduação por um tempo para fazer alguma tarefa, por exemplo. Né? Por exemplo, eu quero fazer um experimento que eu precise de 100 amostras. Eu sei que vai demorar demais. Então, eu contrato um aluno de graduação para fazer isso. Existe uma verba para fazer isso. Mas o modo que os alunos estão inseridos é que existem, por exemplo, vários mini estágios, várias práticas de laboratório que você é obrigado a dar para os alunos de graduação, para, por exemplo, mostrar, não, esse aqui é o laboratório de cerâmica, é assim que se fabrica cerâmicas, é assim que se prensa o material, você coloca ele no forno, você faz isso, você mostra para eles. Eu acho que no Brasil também eu tive um pouco desses contatos, mas aqui é um pouquinho mais formalizado, que você tem que fazer essas dinâmicas de prática mesmo, né? Que eu acho que são muito importantes para o aluno saber o que vai acontecer depois. Sobre a impressão 4D, realmente essa ideia, por exemplo, o que eu vou fazer é tentar juntar a corrosão com a distribuição de carga no material, distribuição de peso, por exemplo, né? O quanto que algo está sendo puxado ou comprimido, por exemplo. Então, de acordo com essa situação, você pode saber o quanto o material vai se corroer numa direção ou noutra. Então, de certo modo, tem um pouco a ver com a impressão 4D, porque você, na verdade, não é que a propriedade do material vai mudar de acordo com a aplicação, mas o modo como esse material vai ser absorvido no corpo vai mudar, porque um lado aqui vai ser mais pressionado do que o outro, então esse lado aqui vai corroer um pouquinho mais do que o outro, vai corroer de modo diferente. Então, você consegue mais ou menos programar como é que vai evoluir isso ao longo do tempo, por exemplo. Né? É mais ou menos essa ideia do projeto. Qual é o horizonte de tempo que você trabalha para a absorção de cada uma dessas próteses? Olha, eu tenho que dar uma olhada. Isso eu não consigo te responder assim, direto. Assim. Isso eu teria que dar mais uma pesquisada. Vinícius, Lara, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Ou liberamos o João Gustavo Pereira da Silva? Eu só ia fazer mais uma pergunta mais de cunho geral sobre a questão da adaptação da Alemanha mesmo. Como que foi a aceitação de pessoas estrangeiras aí, João? Eles apoiam, recebem bem? Ou porque a gente sabe que tem muitos países que eles ficam... a população, de forma geral, o processo de integração com quem já está lá é mais complicado, né? Eu queria saber se você podia falar um pouco como foi a sua experiência aí nesse processo de integração. Olha, a Alemanha ela é um país complicado quando você não entende como os alemães funcionam. Os alemães eles são inflexíveis por natureza. Então, na verdade, a diferença entre a Alemanha e o Brasil é que o que a gente consideraria bem recebido no Brasil não vai acontecer tão rápido aqui na Alemanha. As pessoas na Alemanha elas são muito mais desconfiadas, mas não é porque você é estrangeiro, não é porque você é diferente, é porque ela não te conhece.
quando você consegue entender que os alemães são desse jeitinho especial com os outros alemães, aí você começa a entender que não, essa pessoa aqui não foi grossa comigo, ela só está se comportando do jeito que eles se comportam, né? Quando você aprende a ver as diferenças culturais, como as pessoas são diferentes, na questão de distanciamento, né? Tipo, existe um certo grau de formalidade a mais nas relações aqui que não existe no Brasil. No Brasil, eu consigo virar amigo de alguém muito mais rápido que na Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, para você se tornar praticamente amigo de alguém, você tem que fazer uma atividade em comum com aquela pessoa. E aí, talvez, tipo, sei lá, jogar bola junto com o cara, ou jogar alguma coisa, ou participar de algum grupo de música, alguma coisa assim, e só depois essas pessoas vão se inserir naquele meio social. Que é uma coisa muito diferente que no Brasil. No Brasil, a gente não espera ter que fazer alguma coisa junto para poder convidar a pessoa para ir num bar ou trocar uma ideia. É diferente. Então, quando você começa a se acostumar e começa a perceber as diferenças, aí você se adapta. Mas se acostumar é difícil se acostumar, mas dá para se adaptar. Porque são pessoas diferentes, são pessoas que pensam de um jeito diferente. Então, quando você consegue entender como é que isso funciona, e começa a entender que isso não é nada pessoal contra você, não é nada pessoal contra estrangeiros, é só o jeito deles te dá uma certa paz de espírito para entender a adaptação mesmo, né? Mas é isso que não é um país receptivo na palavra, mas é um país que te respeita muito, né? Se você vem aqui, se você trabalha, se você faz o seu trabalho, é um país que te respeita muito, entende? Então, é diferente, é uma relação muito profissional, assim, nesse sentido. Bom, nós chegamos, então, aqui ao final da nossa entrevista coletiva com o João Gustavo Pereira da Silva, pesquisador, que está falando para a gente desde lá da Alemanha, agora já é meio da tarde aí onde João está, enquanto nós estamos aqui ainda chegando ao fim da manhã. E foi um prazer te ouvir. Eu acho que Lúcio, Vinícius, Lara devem compartilhar dessa minha opinião, imagino, porque todo mundo ficou aqui gostando e te perguntando muito. E eu queria agradecer sua disponibilidade para falar aqui com a gente e dizer que o Ciência na Rua também está aberto às suas colaborações, ao que você quiser enviar para a gente de notícia nova nesse campo dos materiais. Então, estamos aqui à disposição e aviso a todos que nós teremos um terceiro episódio, uma terceira entrevista coletiva do Projeto Ceramicando junto com Ciência na Rua, no dia 22 de janeiro, salvo algum ajuste que a gente precise fazer, e que, então, deveremos tratar mais profundamente da cerâmica em termos históricos, antropológicos, culturais, de novo, voltar mais profundamente a esse campo da cerâmica como um material que atravessa toda a civilização humana. Muitíssimo obrigada, João. Se você quiser falar alguma coisa final para a gente, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Gostei muito da nossa conversa e fico disponível para qualquer coisa.